Então, pessoal, para a gente fazer essa questão 13, tem algumas coisas que a gente tem que ter em mente, né? Na função par, a simetria é em relação a y. Na função ímpar, a simetria é em relação à origem. Ou seja, ela é em relação a x e a y ao mesmo tempo. Ou seja, vamos pegar aqui, por exemplo, uma função f de x igual a x ao quadrado, tá? Então, nessa minha função f de x igual a x ao quadrado, ela tem essa carinha daqui, né? Ela é uma parábola. Então, uma parábola passando na origem. Está meio fora de esquadro aqui, mas está lá. Então, temos aqui o eixo y, o eixo x. Existe simetria, ou seja, existe um espelhamento dessa função? Existe. Então, ela é par. Vamos pegar aqui, por exemplo, uma função f de x igual a x ao cubo. A minha f de x igual a x ao cubo, ela tem essa carinha daqui, ó. Né? Que é o eixo x. E aqui é o meu eixo y. Eu tenho uma simetria em relação a x, né? Aqui, ó. Uma relação a x, então ela está aqui, ó. Não é isso? E depois ela tem uma relação a y, ou seja, ela vem para cá. Beleza? Então, ó, ela vem para cá e depois vem para cá. Ou vem aqui para a esquerda e depois vem para baixo. Tá? Então, ela é x e y ao mesmo tempo. Então, com base nessa ideia, vamos fazer aqui a questão 13. Então, na questão 13, olha só. Na questão 13, o gráfico 1 é um negocinho assim, ó. Não é isso? Aqui, ó. Aqui são os pontos menos 1 e 1. Aqui, né? 1. E aqui é o mesmo valor para y. Pergunta. A simetria dela aqui, o espelhamento é em relação a x ou a y? Ou a x e y? Na verdade, aqui é em relação a y, né? Se é em relação ao y, essa função daqui é uma função par. Olha que facinho. Isso aqui é o 1. No 2, a gente tem um gráfico meio esquisito, estranho, né? Então temos lá, ó. Ele é um negócio assim, ó. Passa aqui na origem, vem baixinho e depois sobe aqui assim. Pergunta. Existe algum tipo de simetria nesse gráfico daqui? Não, né? Então ela não é par, nem ímpar. Simples assim, tá? Vamos ver o terceiro item. No terceiro item, eu tenho a parábola. Aqui assim, ó, tem a parábola. Existe uma simetria em relação ao eixo y. Ou seja, é uma função par. Ah, paraíso, só vi função par. Calma, vamos ver aqui, ó. O item 4, o gráfico é meio engraçadinho, né? Então aqui é y e aqui é x. Então o gráfico é uma criancinha assim, ó. Não é isso? Em que aqui é 1. Aqui é 1. Aqui é menos 1 e aqui é menos 1. Não é isso? Então olha só. Ele tem simetria em relação a x e em relação a y. Ou seja, essa função daqui é uma função ímpar. Função ímpar. E o item 5, o gráfico 5, né? O gráfico 5 é assim, ó. Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui. Vou fazer aqui o meu 5, tá? Vou fazer aqui. No meu 5,
aqui é x, aqui é y. E a minha criança está aqui assim, ó. Tem aqui um ângulo θ. Existe simetria em relação a x? Existe. Está aqui, ó. E em relação a y também, né? Então você pega, bota ela para cá e depois rebate para baixo. Então essa função daqui é uma função ímpar. É uma função ímpar. Beleza, pessoal? Então, ó, função par, nós temos 1 e o 3. E função ímpar, temos o 4 e o 5, tá? No item B, ele diz o seguinte. Vamos ver lá o que ele diz no item B. No item B, ele fala assim, ó, dê dois exemplos de função y igual a f de x e y igual a g de x, sendo uma par ou outra ímpar, e exiba os seus gráficos. Ah, muito fácil. Por quê? Eu vou pegar logo aquela função que eu falei no início, minha f de x igual a x ao quadrado. F de x igual a x ao quadrado é uma função par. Por quê? Porque existe simetria em relação ao eixo y. Aqui, ó. X. E aqui, ó, tá o meu... Finge que isso aqui tá bonitinho, né? Redondinho. Tá aqui, ó. Minha função par. E eu vou pegar minha outra f de x igual a x ao cubo. Então, como é que vai ficar o meu f de x igual a x ao cubo? Então, temos aqui o y, temos o x. E a função tem essa carinha daqui, ó. Não é isso? Existe uma simetria em relação ao eixo y. E depois existe uma simetria em relação ao eixo x. Então, essa daqui é ímpar. Beleza, galera? Então, ó, vamos agora para a questão 14.